SBMB Otum, responsável pela parte de armamento da aeronave UH-UH. Vou mostrar para os senhores toda a parte de armamento, foguetes e metralhadoras do UH-UH. Tá, primeiramente a gente vai falar sobre a parte do armamento frontal do UH-UH. Tá? No nosso caso, a metralhadora Browning 7,62mm. Ok? Essa daqui é que o piloto atira por meio do cíclico e faz a visada pelo visor. Aqui atrás é o nosso armamento lateral e o nosso lançador de foguetes. Tá? Esbate 70mm, utilizado no UH-UH, Tucano, Chavante, em toda a Força Aérea Brasileira, toda a aviação da Força Aérea Brasileira ele é utilizado. E a nossa metralhadora belga, MAG, também 7,62mm, tá? O esquadrão fica 24 horas em alerta, a qualquer hora a gente pode ser acionado, então nós temos essa munição justamente para alerta. Tá? Utilizado para o nosso artilheiro lateral, essa aqui é essa metralhadora usada para um tiro mais defensivo. Tá? Ela cobre um ângulo de 130 graus nessa faixa aqui. Tá? É justamente para a defesa da aeronave. Tá? E 30 graus, tá? O ataque aqui. Ok? Enquanto que a Browning 7,62 é utilizada pelo piloto mais para o ataque. Isso aqui é mais para a defesa da aeronave. Nossos foguetes, no caso aqui, a gente utiliza tanto a cabeça anticarro e antipessoal, justamente para o ataque. O anticarro ele tem um efeito Monroe, que ele é carga oca, é justamente para perfurar a blindagem do carro de combate, de um tanque ou então de uma fortificação que tem a blindagem. A antipessoal, o que é? Ela tem uma cabeça de estilhaçamento, ou seja, ela não tem esse efeito Monroe de perfuração. Ela bate, ela tem uma carga cheia de anéis para justamente estilhaçar e espalhar mais fragmentos, então pegar uma tropa. É usada mais para tropa. Nós equipamos aqui só esse lado aqui, mas a aeronave é utilizada dos dois lados, tanto o armamento frontal, a Browning, como a lateral. Perfurante e traçante, que é justamente a nossa munição de alerta. Eles estão com cabeça de exercício, ok? Azul. Esse modelo aqui é o modelo T100 francês, tá? No qual o piloto utiliza o escantilhão luminoso, ele foca o escantilhão, joga no alvo e faz a mira dele. Fazer um enganchamento de uma carga externa no helicóptero. Como é que você chama? Manuel Valente. São 350 quilos. E esse treinamento é para? É uma carga externa. No caso de tirar uma carga, um Jeep, uma Kombi, né, de deslocar de um local para outro.
buscar a fonte ainda. Ah, não, aperta que tira mais. Beleza. Pode conectar a fonte, tá? Tapiri Arpia 07 câmbio. E Tapiri Arpia 07 está no pátio do 7º e do 8º, conforme notificação para acionamento. Beleza. Então, direita ali de 90, tudo preparado, vamos lá? Esquerda ali de 90. Caso de fogo, pressione e corta. Próximo ciclo, desliga o combustível, faixa verde eu solto, que tira a fonte e te abandona. Beleza? Cronômetro.
Caneta vai pesar. Pessoal, nosso voo aí, algum comentário? Sou o senhor, capitão. Muito tranquilo, né? Show de bola. Então tá bom. Até a próxima aí. E aí? Tranquilo? Muito obrigado pela oportunidade. Eu sou o suboficial Jair, tenho 26 anos de Força Aérea Brasileira. Inspetor de estrutura e corrosão, ele orienta os mais novos, ele faz o delineamento do serviço e ele assessora diretamente a chefia. Tá? Ele é um elo entre a manutenção e a chefia. Toda unidade da Força Aérea possui um programa de prevenção, controle e combate à corrosão. Esse programa visa evitar perdas econômicas. Bom, essa seção é o boom, tá? Essa é a área do boom, tá? A área traseira, a cauda do helicóptero. Tá? Nessa aeronave especificamente, ela está numa inspeção programada, uma inspeção grande, tá? Aonde nessas áreas aqui de fixação do boom é feito uma inspeção de líquido penetrante para verificar se há trincas, rachaduras, tá? E no caso de positivo, se tiver alguma trinca ou alguma rachadura, aí troca-se ou faz um reparo estrutural, dependendo da profundidade da trinca ou do tamanho da trinca, ou você troca todo o anel. Da mesma forma, aqui no boom também, ó. Essa cantoneira aqui também é feita, tá? Essa cantoneira em L também é feita a inspeção de líquido penetrante. Eu trabalho com helicóptero já há 15 anos. Olha, a lembrança mais grata que eu tenho é quando eu participei de uma missão onde eu fui tirar uma pane de um helicóptero em Rio Branco, no Acre. E esse helicóptero pertencia à base aérea de Manaus, de Belém. E não tinha transporte para retorno para Belém, e eu enganjei na missão, juntamente com a tripulação, aonde a tripulação tinha o fim de vacinar várias tribos de índios na Amazônia. Então isso aí para mim foi o que marcou. Bom, eu sou o Capitão Moura, eu nasci em Belo Horizonte, concluí a Academia da Força Aérea em 1994. Dali eu fui para Natal e fiquei na aviação de asa fixa por mais 4 anos e depois eu escolhi a aviação de helicóptero. Em 99 eu fiz o curso de helicóptero em Santos e é desde 2000 que eu estou servindo aqui no 7º do 8º. Então esse aqui é o meu 6º ano de Amazônia e eu não pretendo sair daqui tão cedo, eu gosto muito dessa região aqui. O que eu posso dizer do H1H é que é uma grande escola para nós, né? O H1H ele coloca os pilotos em certas situações e realmente testam não só a habilidade quanto o conhecimento. Uma aeronave, né, já um pouco mais antiga, né, de uma geração anterior ao que nós vemos hoje em dia por aí, ela não tem tanta potência disponível, né, e tanta margem de controle, principalmente com relação ao pedal. E em determinadas situações, quando a gente está muito pesado, e aqui a região amazônica, né, por ser bastante inóspita, muito quente, muito úmido, tudo isso reduz bastante, né, a quantidade de potência disponível do motor. E em determinadas situações, quando eu estou, né, como já falei, muito pesado, muito quente, muito úmido, se eu não vier numa aproximação muito bem controlada, uma área restrita, por exemplo, se eu for fazer um pouso com um parado fora do efeito solo, eu posso tomar um susto. Né? Várias vezes ali a gente vê pilotos contando que chegaram numa situação, tiveram que arremeter porque o vento não estava favorável. Né? Em outras situações, fazendo um resgate em cima da água, o vento também, um vento de cauda, e o helicóptero girou, chegou a girar 540 graus. Então o H1H, apesar de ser muito antigo e ter essas restrições, ele ainda é uma plataforma excelente. É uma plataforma que permite que nós possamos cumprir diversas missões e atender muita gente e realmente cumprir a missão da Força Aérea. Aquelas missões de ataque, né, busca e salvamento principalmente, transporte aerologístico e evacuação aeromédica quando é necessário. É um helicóptero bipar, motor bastante potente com relação ao esquilo, por exemplo, que é a plataforma de formação dos pilotos da Força Aérea. Porém, se comparado com uma aeronave tipo o Black Hawk, ele é bastante inferior. Né?
Mas nós temos a esperança que em breve, né, nós aqui no 7º do 8º vamos estar equipados com Black Hawk, e aí sim a gente vai ter muito mais operacionalidade do que nós temos hoje. Nós vamos poder cumprir muito mais missões de maneira muito melhor do que é feito hoje. Bom, voar monoturbina em cima dessa selva, né, desse manto verde, realmente é uma sensação estranha. A gente está voando e o tempo todo está procurando um local para pousar. Como qualquer piloto que voa monomotor sem local de pouso, é preocupante. E nós aqui, o H1H ele tem uma velocidade de 80 nós, a nossa velocidade padrão de cruzeiro. Um deslocamento daqui para Tefé são 3 horas e 30 de voo. E a grande parte desse deslocamento a gente faz sobre a selva. E não tem área de pouso. O tempo todo procurando um local, o melhor local, as árvores mais baixas, né? Onde que eu posso jogar o helicóptero no caso do motor, né? Apresentar uma falha, um sistema mais crítico como transmissão, por exemplo. Então realmente é emocionante voar monomotor na Amazônia. Graças a Deus nunca tive nenhuma pane crítica com o H1H. Já vi companheiros, né, passarem por problemas sérios, já vi companheiros falecerem por problemas mecânicos da máquina, mas eu nunca tive nenhuma pane grave assim que me levasse a uma situação extrema. As situações mais complicadas, né, que eu já passei, elas estavam mais relacionadas com meteorologia. Como a nossa máquina, né, é muito antiga, a parte de instrumental dela já não está mais confiável, nós não estamos mais voando instrumento, e a Amazônia, né, a gente sabe que não tem aquele apoio de meteorologia, aquele apoio de sala IS que no restante do país tem. Então muitas vezes nós decolamos, né, de um lugar para o outro, o que a gente chama de metar de janela. Então a gente olha para a meteorologia e acha, não vai chover. Só que às vezes, no meio do caminho, nós somos surpreendidos, né? Um CB, uma situação de visibilidade restrita, chuva forte. E realmente, como a nossa autonomia é pequena, chega um ponto que você não tem nem como ir e nem como voltar. Então a única solução é ir como der, né? E eu já peguei uma chuva uma vez que realmente me deu saudade de casa, me deu vontade de pousar no primeiro lugar que eu pudesse encontrar. E realmente foi difícil, mas nós conseguimos, apesar de tudo, deu tudo certo. Bom, a adaptação do piloto ela é muito fácil, né? O H1H é uma aeronave muito dócil, muito fácil de voar. É claro que ela tem certas particularidades que nós vamos passar para o pessoal mais novinho, né? A principal dificuldade que eu senti quando cheguei aqui foi justamente no controle de pedal. Ele é muito amplo, né? Diferente do Esquilo, que é uma aeronave mais manobrável, né? Mais sensível. E o H1H ele tem essa dificuldade. Mas é uma pequena dificuldade, com pouquíssimas horas de voo o piloto já aprende a voar, é uma aeronave muito estável. E são poucas horas, o piloto está adaptado, está operacional. O que demora mais é para ele sair instrutor realmente, ou então sair comandante de aeronave, né? Que aí requer realmente pela região, pela situação e né, por ser uma região tão complicada de operar e por nós operarmos sempre no limite, o piloto ele tem que ser muito testado, né, muito treinado, para que na hora que ele faça o seu voo como comandante de aeronave, ele não ponha nem a aeronave, nem a tripulação e nem os passageiros em risco. Falando principalmente do prazer de voar, né, não tem nada que se compare a um helicóptero. Né? Voar um helicóptero é a 8ª maravilha do mundo, eu poderia dizer. Eu que já fui da asa fixa, conheci os dois lados, eu posso falar isso aí com total tranquilidade. Nada é mais gostoso de voar do que um helicóptero. Agora, o helicóptero, né, ele é muito mais seguro de voar do que um avião. Apesar de muita gente ter medo de voar helicóptero, com um helicóptero, eu fazendo uma autorrotação, mesmo na selva, eu consigo fazer um pouso em segurança. Diferente do avião, que para ele fazer o pouso, ele vai ter que vir com velocidade. Eu consigo zerar a velocidade, ou quase zerar a velocidade, próximo à copa das árvores, e fazer um pouso ali bem mais suave do que uma aeronave de asa fixa poderia fazer. Então a minha chance de sobreviver e a chance dos passageiros sobreviverem, ela é muito maior do que no caso de um avião. A SAR é uma missão diferente, né? Eu acredito que seja a mais nobre das missões. Que é uma missão que nós decolamos com a intenção de salvar uma ou mais vidas, né? A missão SAR, para mim, seria a rainha das missões. A missão que ficou guardada na minha memória, que eu não tive a sorte de fazer muitas missões de resgate, né? Outros companheiros fizeram várias missões e resgataram com sucesso aí sobreviventes, né? Que são muito gratos a essas pessoas. Mas eu fiz uma missão em 2001 que eu fui resgatar o pessoal de um caravan que tinha se acidentado a oeste de Boa Vista, né, entre Boa Vista e Surucucu. Essa missão me marcou porque foi a minha primeira missão SAR e graças a Deus todos estavam vivos. Nós tiramos de lá 13 pessoas, praticamente ilesas, e foi um prazer para mim cumprir essa missão. Tem um detalhe que, como a gente estava com o H1H,
a missão ela não pode ser cumprida no mesmo dia. E nós fomos acionados à tarde, em torno de 3 horas, 3h30 da tarde, e não seria possível, com a velocidade que eu tenho, com a autonomia que eu tenho no H1H, cumprir essa missão no mesmo dia. Então nós saímos no dia seguinte, no nascer do sol, e chegamos lá no local em torno de 2h30 da tarde. Com certeza, se nós já estivéssemos equipados com Black Rock, e eu volto a frisar, nós vamos estar em breve, né, em pouquíssimo tempo, no mesmo dia nós teremos condições de chegar até essas pessoas e resgatar todas de uma vez só. Falar sobre a Amazônia é até difícil, né? Falar o que é a Amazônia. A Amazônia é a riqueza do país. A Amazônia é 55% do nosso território. E é um território, são pessoas, são riquezas que o Brasil não conhece. Muita gente vê a Amazônia e acha que a Amazônia é um tapete verde, é uma mata fechada, onde tem índios ali, as cidades são pequenas. Não é assim, a Amazônia é uma região extremamente interessante e é o futuro. A Amazônia é o futuro, é a água, são as nossas maiores riquezas e é uma região que precisa de nós, precisa de todos os brasileiros. Acho que a Amazônia é uma região que ela tinha que ser conhecida, tinha que ser muito conhecida por todos os brasileiros, não só pelos livros. Os brasileiros tinham que conhecer pessoalmente isso daqui, que é quando você tem o contato com a região, tem o contato com a população, que você aprende a amar isso daqui. Você aprende a valorizar o que a gente tem aqui, porque é muita riqueza que tem aqui, muita riqueza, a água principalmente, que é a riqueza do futuro. Nós precisamos preservar essa região e ajudar essa região a se desenvolver. Acho que o que fez desse helicóptero uma lenda foi o cinema norte-americano, né? Por ele ter sido utilizado na Guerra do Vietnã e foi realmente muito utilizado, todos os filmes que retratam aquela época, e foi realmente uma época marcante, eles utilizam o H1H, né? Então o H1H ele é utilizado no mundo inteiro, não só no Brasil, não só nos Estados Unidos, é utilizado amplamente em todo o mundo. Já está sendo desativado em vários países, inclusive no Brasil ele já tem a sua vida um pouco restrita, mas realmente ele é uma lenda. Nada se compara ao barulho de um helicóptero, o H1H, chegando numa região. É um barulho realmente impressionante, ele é diferente, ele tem um compasso diferente e ele realmente emociona as pessoas. Então esse helicóptero ele virou uma lenda não só pela Guerra do Vietnã, mas por toda a sua história, né? Todo o seu emprego no cenário mundial, né? E no Brasil também ele já é empregado há muito tempo e todo mundo sabe reconhecer quando chega um H1H. Eu sou o Tenente Denis, estou na Força Aérea há 10 anos e no Esquadrão ARP há 4 anos. Eu tive a oportunidade de voar aeronaves T-25, T-27, a T-27, Chavante, Esquilo e hoje sirvo no 7º do 8º voando o H1H. Optei pela aviação de asas rotativas, pela essência da missão, a busca, o salvamento, as missões humanitárias, missões de misericórdia, são missões que trazem uma satisfação pessoal muito grande para os pilotos e para os tripulantes. Por isso optei por essa linha na minha carreira. O H1H, não tem como falar da Amazônia sem falar do 7º do 8º e do H1H. O esquadrão vem operando a aeronave já há muitos anos e através dessa combinação é que a história da Amazônia vem se montando. Missões de demarcação de fronteira, missões de misericórdia, missões humanitárias, contra incêndio, feridos civis, missões de evacuação aeromédica com feridos militares. A própria busca e o salvamento são missões de rotina do 7º do 8º. E o esquadrão, tudo isso é viabilizado através do H1H, que é uma aeronave já, um projeto consagrado há muitos anos. Os nossos técnicos, os nossos mecânicos já conhecem muito sobre a aeronave e isso torna a nossa operação muito mais segura. Bom, a diferença básica das aeronaves de asa fixa e rotativa é que a aeronave de asa rotativa ela traz uma flexibilidade muito maior para a operação. Você tem condições de pousar em lugares onde um avião não pousa, uma clareira, uma área restrita. Você tem condições de extrair pessoas de lugares onde uma aeronave de asa fixa não tem condição de operar. Altura, velocidade, tudo isso são diferenças dos dois tipos de aviação. Basicamente a flexibilidade que o helicóptero traz. Uma decolagem de um local, uma decolagem imediata, de onde você tenha condições de sair sem utilizar uma pista, e é basicamente isso. O H1H ele é dócil porque os seus comandos
ele reage aos comandos de maneira mais lenta. Diferente do esquilo, por exemplo, que qualquer modificação nos comandos já gera uma reação imediata na atitude do helicóptero. O H1H não, ele após um comandamento ele ainda demora um tempo para que o helicóptero reaja, até pelo seu peso e o seu projeto, por ser um helicóptero bipar, um sistema semi-rígido e de mastro longo. Então ele demora um pouco mais a reagir, comparando-se com aeronaves tripar, onde o rotor, o conjunto rotativo é um pouco mais próximo da cabine. O 7º Esquadrão do 8º Grupo de Aviação, unidade que dispõe do Bell 205, denominação militar H1H, é uma unidade da Força Aérea Brasileira que tem por missão precípua responder aos comandos da 2ª Força Aérea. É o comando superior que gerencia todas as aeronaves de patrulha e asas rotativas da Força Aérea Brasileira. O nosso trabalho ele está vinculado não tão somente às missões precípuas de guerra, no emprego armado, melhor dizendo, no que se refere a estarmos como linha de frente, o ponto mais avançado da 2ª Força Aérea na Amazônia Ocidental. Então, com isso, missões de resgate em combate e, eventualmente, ataques a pontos e objetivos específicos podem ser desencadeadas a partir dos nossos vetores. Paralelamente a isso, o nosso trabalho no contexto de região amazônica é bastante significativo, porque juntamente com as diversas instituições federais, estaduais, municipais, nós tivemos a oportunidade e a honra de poder auxiliar no levar da cidadania aos mais longínquos rincões da Amazônia Ocidental. Trabalhando juntamente com a Polícia Federal no combate ao narcotráfico, trabalhando com o Ministério da Saúde e as secretarias de saúde na contenção de endemias, nos trabalhos de vacinação às regiões indígenas e mais remotas, também junto com a Justiça Eleitoral, traduzindo a condição de cidadania, como eu havia falado anteriormente, para os mais longínquos rincões da Amazônia Ocidental. Essa rotativa aconteceram na minha vida ainda quando eu era cadete, em idos de 81 a 84, quando eu conheci o que significava a busca e salvamento. A partir daí, já no 4º ano, eu tive a honra e o prazer de ser disponibilizado para mim a carreira junto às asas rotativas no ano seguinte, correção, em 2 anos seguintes, em 86, quando comecei então a ter o prazer e a honra de voar os vetores com asas rotativas. Não é melhor, não é pior, é diferente, né? É prazeroso para quem dispõe da oportunidade de estar aos comandos dessa aeronave e é uma velocidade bem mais baixa e por isso mesmo no contexto de região amazônica é algo de muito prazeroso poder viver esse verde, esse mar verde que nos rodeia. Para voar monoturbina, para fazer esse tipo de voo aqui, eu digo que nós contamos com a sorte.
que nada mais é do que o preparo, mas a oportunidade. Então, se por um lado é diferente, é incomum voar dessa maneira, a nossa manutenção ela trabalha de uma maneira tal que nós conseguimos traduzir com o máximo de segurança o voo desse tipo de aeronave nessa região. Em novembro de 2002, durante a execução de um tráfego para emprego armado, no final do emprego de foguete, eu estava na condição de 2P, o primeiro piloto ele iniciou normal, o perfil de voo previsto para aquilo ali, que era uma curva ascendente para a esquerda. Isso, no momento em que eu fui procurar a segunda aeronave que se encontrava no tráfego, houve uma desorientação do piloto, eu não consegui recuperar a tempo e nós viemos a colidir com o chão. A partir daí, o que aconteceu? Nós tivemos a grata satisfação de sobreviver, né? Nós tivemos a infelicidade de ter uma perda. O primeiro piloto ele teve a perna direita comprometida, abaixo do joelho, algo em torno de 5 centímetros, ele teve que tê-la amputada. Eu passei por algumas dificuldades, retornei, e os outros tiveram apenas escoriações. Então, a misericórdia divina, eu acredito, se abateu sobre nós. O nosso trabalho sem segurança ele não tem sentido, porque apenas o profissional trabalha com segurança. Para nós, o nosso dia a dia ele é composto de briefings e visualizações de circunstâncias que podem levar a um grau de risco. A nossa consciência situacional é bastante elevada, graças a Deus. Além disso, como a aeronave contém apenas mais do que o piloto a cabine, é necessário que a consciência situacional, ou seja, a visão do momento de todos a bordo, seja uma só, ou seja, ligada na eventualidade, na possibilidade, ainda que mais remota, da ocorrência de uma emergência. A partir daí, usando do intelecto, do que já foi treinado e elaborado, é reagir o mais rápido possível, da melhor maneira possível, para que a sobrevida dos ocupantes, em primeiro lugar, e em segundo lugar, as possibilidades de resguardar os meios materiais envolvidos, seja estabelecido. O resgate foi imediato, né? No local, depois, era à noite ainda, né? Eu devo ter ficado, eu não consigo mensurar, né? Porque a minha memória nesse momento falha, mas eu acredito que fiquei no máximo 2 horas no local. A partir daí nós fomos resgatados pela equipe médica, havia todo um sistema de segurança já montado, né, de emergência para pronta resposta. Eu acredito que no máximo 2 horas eu já estava fora. Foi 1 ano e 4 meses de recuperação, foram 2 meses foi 1 mês de maca, 2 meses e meio de cadeira de rodas, a partir daí foram as muletas, 5 operações, né? Mas eu acredito que o universo conspirou a meu favor a partir do momento que eu tenho uma família maravilhosa. Eu tenho, na minha unidade, os companheiros que para mim são muito significativos. Eu me considero um homem muito rico, disponho de muitas amizades, né, no Brasil todo, de farda ou sem farda, né? Todos me trouxeram o alento necessário e a expectativa de voltar para cá, de estar junto dos meus companheiros, de poder voltar e poder estar à frente dessa unidade. Com certeza isso foi um dos maiores instrumentos que me trouxeram de volta. Logicamente, a misericórdia divina em primeiro lugar. E como é que foi sentar de novo na cadeira de comando de um helicóptero depois do acidente? Foi assustador ou foi maravilhoso? Foi maravilhoso. Como que foi isso? Conta para mim. Então, como é que foi voltar a voar depois do acidente? Foi muito bom, né? Meio que indescritível, porque, afinal de contas, a única coisa que eu sei fazer é isso, né? Se eu não estivesse fazendo isso, eu teria que tomar outra condição na minha vida, né? Mas foi mais ou menos como se eu nunca tivesse deixado de fazer. E era justamente aquilo que eu precisava fazer para realmente estar de volta completamente. Eu aprendi, francamente, nesse período, que os seus limites são estabelecidos por você mesmo. Então você consegue chegar, logicamente, com a graça de Deus, isso eu não discuto em absoluto, mas você consegue chegar onde você se permite. E, claro, é necessário um apoio familiar, né, dos amigos, isso realmente vai te auxiliar. Mas você é o homem, é a figura que dita até onde você...
Vamos, filhos altivos dos ares, nosso voo ousado alçar, sobre campos, cidades e mares, vamos nuvens e céus enfrentar.